Olá pessoal, direto aqui do Gabinete 306, recebendo a visita hoje do Matheus Vesp, vereador mais votado da cidade de Passo Fundo, um desses exemplos da nova política, Matheus, que nós tanto precisamos aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, para mudar de fato os rumos da nossa nação. A gente precisa de pessoas que não só estejam bem intencionadas, como eu sei que é o teu caso, e de tantas pessoas que seguem a minha página no Facebook, mas que tenham também o conhecimento de causa, que tenham verdadeiras bandeiras para defender. E o Matheus, ele tem em comum comigo uma defesa muito apaixonada do voto distrital e do parlamentarismo. Ele vai me ajudar a explicar de forma simples, até porque ele é professor universitário também, na área do direito, teoria do Estado, sobre o que é o voto distrital e o que é o parlamentarismo. Vamos começar pelo parlamentarismo, até para fazer uma desambiguação um pouco daquilo que dizem os políticos de plantão em Brasília quando propõem aquilo que o Renan Calheiros fez no ano passado com a discussão do impeachment, que ele fazia um parlamentarismo de última hora, como aliás fizeram nos anos 60 e obviamente não ia dar certo. O que é de fato parlamentarismo? Obrigado pela tua visita, muito feliz de ter aqui. Primeiramente, muito obrigado, Marcel, nos receber aqui no seu gabinete. É uma honra, como tu mesmo disseste, estar na presença de uma liderança jovem que promete muito para o futuro do Brasil. Eu acho que tua postura de liderar um movimento capaz de transformar a política em algo que os brasileiros nunca vivenciaram é único e nós devemos aproveitar o momento. Fico feliz, como já disse, de estar na tua presença. Sempre bem-vindo. Muito obrigado. Acho que estas reformas que o Brasil necessita e cuja responsabilidade recai sobre nossa geração parte principalmente de uma reforma institucional, mudar a forma de fazer política. E quando nós falamos indiscutível a necessidade da reforma do sistema de governo, nosso presidencialismo latino-americano, ele carece de representatividade. Nós sabemos o quão difícil é para responsabilizar um poder executivo inoperante, muitas vezes corruptos, independente da esfera, seja na esfera municipal, estadual ou mesmo federal. E de partido, inclusive. Exatamente. E é por isso que se tivéssemos um poder executivo cujo governo fosse responsável pela maioria parlamentar, seria muito mais fácil, em casos como, por exemplo, agora do governo Dilma, responsabilizar um mau governo. Veja, tão ineficiente é o nosso sistema presidencialista que, na medida em que nós precisamos trocar apenas o chefe de governo, temos que parar toda a estrutura do país. É a diplomacia que para, é a administração que para, é a economia que para, porque na medida em que nós vamos trocar apenas o governo, nós acabamos trocando também o chefe de Estado, o chefe de governo e a administração toda. E não pode, sob pena de causar inúmeros problemas, ficarmos com um sistema inoperante desses, que a cada crise, e talvez tenhamos aí com o próprio presidente Temer novas crises, parar novamente todo o país. É necessário uma reforma que torne mais célere e responsável o governo, que no fundo numa democracia é do povo, perante os representantes da população, os parlamentares. Ou seja, na verdade, o parlamentarismo ele emerge do parlamento. Na democracia representativa, quem elege são vocês, somos todos nós, são os eleitores, um deputado estadual, e esse deputado estadual, o deputado federal, no caso de Brasília, ele compõe dentro de um partido político uma determinada maioria que aí vai escolher quem vai ser o chefe de governo, não o chefe de Estado, certo? Exato. Essa é a diferença que muitas vezes as pessoas não entendem do parlamentarismo e presidencialismo, porque no presidencialismo a mesma pessoa, né, no caso a ex-presidente Dilma, agora Michel Temer, qualquer presidente que seja, incorpora tanto as funções da chefia de governo, sem ter uma maioria parlamentar na hora da eleição, porque são eleitos separadamente, né, professor? Exato. Vereador, professor, enquanto também, ao mesmo tempo, essa pessoa precisa ser chefe de Estado, ou seja, representar todo um país, o que acaba fazendo, por exemplo, que em determinadas situações, mesmo que a pessoa não vote no determinado presidente da República, ela precisa se sentir necessariamente representada pelo chefe de Estado, porque representa o país como um todo. E uma questão curiosa, só para suscitar dois exemplos, da presidente Dilma na abertura dos Jogos Pan-Americanos, se não estou enganado, e do presidente Temer na abertura das Olimpíadas. Veja, é indiscutível que todos, independente das ideologias, são a favor do Brasil. Partidos de direita e partidos de esquerda. Mas na medida em que o governo se vincula ao chefe de Estado, ou seja, que o Estado é representado pela mesma pessoa que representa um governo político partidário, toda vaia dedicada a um governo é automaticamente uma vaia dedicada àquele que representa todos os brasileiros. E fica feio. Fica feio lá fora, né? Muito feio.
Muito Exato. bem. Claro que não vamos entrar nem muito na discussão ideológica, porque sendo a favor ou contra o Brasil, na verdade, realmente, independente da ideologia, eu sempre digo, sempre tem alguém mais à minha direita e alguém à minha esquerda. Dentro do espectro democrático, todos têm que ser a favor do país. Agora, infelizmente, há também aqueles que representam regimes totalitários que, na verdade, atentam contra a própria pátria. Mas nem vamos entrar nesse aspecto, porque acho que aqui a discussão precisa ser focada justamente na teoria do Estado de Direito. Exato. É isso que a gente busca quando a gente faz política numa democracia representativa. E falando nisso, o voto distrital, qual é a grande diferença para o sistema que nós temos hoje? Que, aliás, o sistema que te elegeu vereador e me elegeu deputado estadual. Eu acredito sinceramente, Marcel, e também conversando com aqueles que nos acompanham, que o sistema representativo, ele é aquele que origina a corrupção no Brasil. Por quê? Sabemos o quão difícil é, numa imensidão geográfica e numa concorrência com centenas de candidatos, buscar votos. Fica difícil conseguir representar ideias vinculadas ao bem comum, e o sistema que hoje temos quase que torna obrigatório a representação de interesses segmentados. Então o candidato ele tem que buscar um segmento para conseguir se eleger. É o candidato da bola, é o candidato de tal instituição pública, é o candidato de determinado setor privado. Financiado por tal sindicato. Exatamente. E aí eu pergunto, será que nós conseguiríamos dividir a Câmara dos Deputados em 513 interesses? Ou mesmo a Assembleia Legislativa em um número fixo de interesses? Ou mesmo uma Câmara de Vereadores? É evidente que o número de interesses é infinito. E por isso que o voto distrital permitiria que todas as regiões de igual modo fossem representadas. E mais, que eu achei aí, concluindo até com aquilo que nós já conversamos sobre os sistemas de governo, sobre o parlamentarismo. Eu acredito que a corrupção ela se torna muito mais fácil com o atual sistema representativo proporcional, porque os deputados, sendo representantes de segmentos, ao executivo, que não precisa da confiança do parlamento, fica muito mais fácil cooptar parlamentares. Então, somente com a troca de cargos, loteamento de cargos, troca de favores, ou até com um método mais assim criativo, a lá mensalão, diríamos, que é a compra dos parlamentares com dinheiro vivo. Sem contar que a campanha para deputado nos moldes atuais é muito mais cara do que no molde distrital, porque a região vai ser muito menor. Na Inglaterra, os candidatos no voto distrital concorrem de bicicleta, fazem campanha casa a casa. Aqui é impossível. Impossível. Se nós tivéssemos, quem sabe, quiçá, com a liderança do nosso amigo, um dia defender essas ideias para que possamos transformar o Brasil. Continuaremos defendendo sempre. Inclusive, eu escrevi há pouco um artigo sobre a importância do voto distrital, que é uma bandeira também do grupo editorial Sinos, da minha região, do Vale do Sinos, sou de Dois Irmãos, como vocês bem sabem que acompanham, dizendo que sou favorável ao voto distrital. E nosso amigo aqui, vereador, professor Matheus Vesp, de Passo Fundo, cidade, aliás, que na última eleição de deputado estadual me concedeu 435 votos. Quero agradecer mais uma vez cada um dos eleitores. Estive algumas vezes, inclusive, dando palestras, participando, e eu quero dizer que eu estou muito feliz mesmo de estar aqui na tua presença, Matheus, e queria que tu deixasse uma mensagem final, não só para os eleitores do teu distrito, da tua cidade, do pessoal da tua região, mas também para todos que, não só no Brasil, mas fora do país, querem fazer desse nosso país tão bonito um outro Brasil, como eu sempre digo. Eu agradeço a oportunidade, Marcel, pelo diálogo, e também aqueles que nos assistem, meu muito obrigado, afirmando sempre que o deputado Marcel poderá contar com o apoio da nossa região, porque são lideranças assim que merecem ser valorizadas e respeitadas. Quizá tenhamos diversos Marcels Manhattan aí pelo Rio Grande e pelo Brasil afora. E muitos outros Mateus e muitos outros tantos que estão aí assistindo e acompanhando. Entre na política também, participe, faça a diferença. Muito obrigado, Matheus. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado pela audiência, pessoal.